Então, ore, faça com que Deus traga algumas traduções do céu para você colocar na frente. Existem muitos líderes que eram cegos para o profético. Por exemplo, eu conheço muitos pastores que hoje são muito amigos meus, que eram céticos nessa questão profética. E falavam, isso aí, não sei não, irmão, não sei não. E depois o profético foi trabalhando, até que eles também começaram a ter experiências proféticas, sensações proféticas, vozes, comandos proféticos sobre a vida dele. E eles entenderam que andar nesse rio profético é algo sobrenatural, é um avanço sobrenatural sobre a vida deles. Tá entendendo? Aleluia. Você já foi em uma igreja pregar, foi convidado e de repente você viu que o líder, vamos dizer, você teve uma visão, você tem visão aberta, né? Viu que o líder estava vivendo no pecado, adultério, outras coisas. O que você faz? Já. Você fala lá para ele, na frente do púlpito? Vou contar uma coisa aqui que aconteceu com um pastor amigo meu aqui de Atibaia. Não vou citar o nome porque eu sei que pode ser que essa pessoa, né, ainda esteja lá, etc. Eu fui ministrar porque eu também sou ministro de adoração, né? Eu ministro também louvor ao Senhor. Por que o seu contato eu salvei aqui tá Tangedor. Tangedor, o apóstolo Anderson que salvou assim. E aí eu fui ministrar nesse dia e aí o pastor falou assim, olha, você vem, ministra para os jovens, só que vai vir a igreja inteira. É um culto de jovens, mas vai vir todo mundo, porque todo mundo quer te conhecer, quer saber quem você é, etc. E também já aproveita e já prega também. E eu falei, tudo bem. E fui para a igreja, cheguei lá, adoração, aquela coisa e tal. E chegou uma parte do culto que ele chamou a equipe de adoração dele para fazer, porque eu iria fazer um momento onde eu ia impor as mãos sobre as pessoas. Fazer algumas impartições, orar especificadamente ali. E aí eu olhei para cima do altar e eu vi um menino que tocava violão, que era líder de louvor na época, e Deus me mostrou que ele estava em adultério. E eu peguei, terminei o culto e tal, chamei o pastor que é muito amigo meu, falei, olha, rapaz, assim, tal, tá desse jeito, eu vi uma mulher do lado dele, cabelo loiro, ela estava abraçada nele, ela estava com umas vestes indecentes, grudada nele, e eu vi ela arrancando a aliança da mão dele. É um espírito que estava ali, né, no caso. E aí o pastor falou, não, então vamos chamar ele aqui. Eu falei, meu Deus. Ô pastor, mas eu não quero constranger ele. Não, só ele, não tem problema. E aí, primeiro chamou a equipe de adoração ali, a gente tinha orado, e depois falou, a hora que todo mundo foi embora, ele falou, fica aí, fulano. Falou para ele ficar. E aí a esposa dele falou, é para mim ficar também? O pastor falou, não, você pode ir por enquanto, depois nós chamamos você. E aí ele ficou, eu peguei e falei, aí o pastor, muito amigo meu, né, ao invés dele falar pro rapaz, ele falou, e fala aí que você viu dele. E você, é com você. É contigo. Se vira aí. Se vira. E eu peguei, olhei para ele e falei assim, rapaz, você traiu sua esposa, e você precisa se reconciliar com ela, você precisa tomar o caminho né, que é o caminho de Deus, que é o caminho de rendição, de você realmente ser íntegro, de verdadeiro. Ele olhou para mim e falou, tá doido, cara? Você tá louco? Não. Que, pastor? Esse cara tá doido. Quem que é você para ficar falando isso? Eu sou íntegro com a minha esposa. E negando, sim. Negando. E aí nessa hora, você sentiu o quê? Muito medo, né? Você sente aquele desafio, né? Eu fiquei meio... Porque o profeta, ele não vive só do sim, ele vive do não também. O profeta, ele vai viver do não. Às vezes você vai revelar alguém na igreja, a pessoa fala, não, não é comigo não, tá nada a ver. Mas na verdade tá acontecendo. Entendeu? E aí eu peguei e falei para ele assim, tudo bem. Então eu vou fazer uma oração, pastor. Se eu errei com você, que o Senhor
me corrija e ele me atente assim mais. Mas se eu falei uma palavra sobre você, e essa palavra é profética, eu sou um profeta, e ela é verdadeira, Deus vai acabar liberando algo sobre você, sobre isso que eu te falei. Pode ser? E aí ele falou, aí ele já falou, mas o que? Liberar o quê? Como assim? Falei, pode liberar uma doença, pode encurtar a sua vida, porque está indo contra uma palavra profética. E Deus não mente. Aí aí bloqueou. Aí eu já vi que o semblante dele caiu, ele mudou. Aí ele falou assim, ô pastor, tô fazendo isso mesmo. Entendeu? E aí o pastor olhou para ele e falou, mas por que você não falou de primeira, cara? Ele falou, pastor, aí começou a chorar, né? Não, pastor, é porque eu fui fraco, a menina é do meu emprego. E tava falando pra minha esposa que tava chegando mais tarde, mas na verdade tava ficando com ela. Eu não queria, mas ela ficou em cima de mim, me ludibriou, me conquistou e eu cedi. E eu falei, filho, por que você não falou primeiro? Não, porque eu tava com medo, mas a hora que você falou que Deus ia me provar, aí eu fiquei com mais medo. Eu falei assim, sabe por quê? Eu falei assim, porque daí você tá trazendo um descrédito à palavra de Deus. É por isso que eu falei isso. Não falei para te ameaçar, não. Eu falei que eu às vezes pode ser que eu vi alguma coisa errada também. Aí ele falou, não, você não viu não. Eu falei para ele, é uma menina loira, não é? Ele falou, mas como que você sabe? Eu falei, é porque Deus me mostrou. Aí o pastor falou, agora é comigo, pastor. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, sai. Deixa eu resolver. Daí ele gritou à esposa dele. E esse dia eu estava fazendo visita. E a esposa desse pastor, que é amigo meu, levou a gente para comer e demorou para ele voltar. Porque ele estava resolvendo esse BO aí. Então, não foi uma vez, só várias vezes já aconteceu isso comigo. Mas você chama pro canto. Nós chamamos no canto. Você não chama lá no púlpito. Não. Isso daí não é de Deus. Eu costumo dizer que o profético... Eu lembro, desculpe cortar, lembro que muitos profetas falam assim, eu sou, querendo dizer até com vantagem que é corajoso, eu falo na cara se for preciso, lá no púlpito. São emocionados. Pessoas emocionadas. Desalinhados com a palavra. Pega uma vez que algum profeta fez isso. Não faz, porque... A não ser que a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê a vida de Elias expondo os 400 profetas porque foi um desafio. Mas a maioria das vezes o profético ele não é só para... Tem muitas pessoas que acham que o profeta só entrega a bênção. Tem pessoas que acham que o profeta só vive de falar coisas que vão acontecer, mas muitas vezes o profético também fala do passado, do que aconteceu. E na maioria das vezes o profético ele vem para alinhar uma estrutura, não desabar uma estrutura. O profético ele mexe, eu costumo dizer que o profético ele é um alicerce. Então ele vem para trazer às vezes um alinhamento. Porque, por exemplo, esse jovem lá que estava fazendo isso, naquele momento, às vezes aquele momento era o momento exato da esposa dele perdoar ele. Se ele deixa com muita demanda acontecendo isso, o diabo vai entrando. O que ele vai fazendo? Ele vai entrando. E aí eu estava até falando sobre isso. Entra uma brecha espiritual. E através daquela brecha espiritual, o inimigo tem acesso à família dele. Aí o inimigo tem acesso à casa dele. Tem acesso à esposa dele. E aí ele já começa também preparar armadilhas espirituais para também ela cair, para ela entrar numa demanda onde ela começa a odiar ele mais, começa a rejeitar ele mais, e aí, para quê? Porque eles têm propósito, então vai tentar derrubar ele de uma forma que ele não consiga mais se levantar. O inimigo muitas vezes vem contra nós para tentar derrubar, não para você levantar de novo, mas para você cair para sempre. Para você não conseguir ter força para se levantar de novo. Então, esse negócio de, ei, você que está aí,
Deus está me mostrando, é aqui no meio do povo mesmo que Deus vai te revelar. Não, Deus não precisa fazer isso. O poder que ele tem para revelar em público, ele tem o mesmo poder para curar no privado. É que no público vai ficar mais ferido do que curado. No púlpito vai ficar muito mais evidente que você falou com a sua carne e sequestrou aquela pessoa para jogar ela lá no fundo do poço, porque daí você está selando a vida dessa pessoa, você está colocando ela dentro do poço, você está sendo os irmãos de José, cara. Você está sendo os irmãos de José. Você está pegando a pessoa e colocando lá à venda, colocando ela no fundo do poço. Isso não é ser profético. O profético, ele é individual, ele é parcial. O profético, ele também é multidão, mas a multidão no exemplo de trazer as pessoas para curar, de ministrar, de impor as mãos. Então isso é ser profético também. Tá bom? E última pergunta e deixar um tempo bom para você orar. Você tem o dom da visão, de profecia, esses dons, isso alguém pode receber por transferência, isso? Sim, também. Também pode receber por transferência. Nós vemos, por exemplo, Elias e o seu servo. E aí a gente vê o exército cercando ele. E aí o servo dele olha e fala assim: meu Deus, Senhor, nós perdemos a batalha. Olha o que está acontecendo aqui na nossa volta. Olha o tanto de cavalo. O senhor não está com medo, não? Elias sai, dá uma olhada e fala assim: Senhor, põe a mão sobre a cabeça daquele menino e diz: Senhor, abre a visão dele. Mostre para ele, Senhor, Deus, quem está aqui. O que acontece? A visão dele abre. E quando a visão dele abre, ele vê carros e cavalos de fogo que estão protegendo a vida deles. Então, o dom profético, ele é transferível por imposição de mão. O dom profético, ele é transicionado por palavra profética, por exemplo, né? Ele é posicionado por entrega. Então, às vezes a pessoa precisa, às vezes ela já tem o dom profético, mas ela não exerce o dom profético, porque esse dom profético está escondido diante dela. Precisa ser ativado. Precisa ser ativado. Precisa ser acordado nela. Tá dormindo ainda esse dom lá dentro dela. Tem pessoas, por exemplo, que vão assistir esse podcast que fazem parte até de outras religiões, veem espíritos. Isso daí não é para você ir para outra religião. Isso daí significa que você tem um dom profético escondido dentro de você. E o inimigo quer cegar você, dizendo para você que não, isso daí é de outra religião. E não é. É na Bíblia. A palavra de Deus diz também que muitos homens de Deus enxergavam o reino espiritual. Então, tem pessoas que vão ser despertadas, vão ser mais ativadas nisso. E Deus vai começar, nesse tempo agora, eu creio, que Deus vai começar a ativar muitas e muitas pessoas no profético. Muitas pessoas no profético. Eu creio que nesse programa você já vai estar sendo ativado. Compartilha aí esse programa aí. Se não deu o like aí, dê o like. E se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Profeta, eu queria que você falasse as suas redes sociais, o Instagram, o canal no YouTube. Você pode até falar da live que está fazendo, ou os dias que faz as lives, ou no Instagram, no YouTube. E depois orasse, transferisse para o pessoal. O pessoal fica ansioso nessa hora para receber a transferência, você transferir para o pessoal que está assistindo. Uau, minhas redes sociais é @GabrielPazOficial no Instagram. No YouTube também é @GabrielPazOficial também, no YouTube. E no TikTok é Pastor Gabriel Paz. Lá tá diferente. Então, no TikTok é Pastor Gabriel Paz e nas outras redes sociais, @Gabriel Paz Oficial, né? E quando a gente fala de ativação, de performance, de nós estarmos sendo ativados, colocados na atividade,
toda ativação ela traz um processo para nós. E eu costumo dizer que a ativação são sementes que nós lançamos nas pessoas. E essas sementes só são germinadas através da vida das pessoas. Nós lançamos as sementes, mas cada pessoa precisa cultivar essa semente, precisa regar essa semente para que ela saia. Não é tipo assim, eu coloquei a mão e pronto, ó, já virei profeta já. Ou eu coloquei a mão e já recebi o dom de cura. Ou já coloquei a mão. Não, você precisa... Aquela pessoa carrega semente. O Senhor carrega sementes de cura, por exemplo. Eu sei que o Senhor é muito usado no dom de cura. Amém. Então, quando o Senhor imparte, o Senhor fala, eu estou impartindo sobre você o dom, o Senhor está enchendo, né? Lá perto de casa a gente fala bornar. Está enchendo a mochila, né? A vida daquela pessoa de sementes proféticas. E aquela semente ela só vai ter resultado quando você realmente pegar e começar a cultivar aquela semente, buscar aquela semente. Então a ativação profética é para isso, para você, não só profética, tem vários tipos de ativação. Se a gente for falar aqui, a gente fica 5 horas falando só de ativação aqui. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de você. Agora que eu vou orar com você, você precisa entender que não é sobre performance. É sobre você realmente buscar dons proféticos espirituais. E tem pessoas aqui, nesse programa, que vão começar a ter alinhamentos proféticos diários. Cirurgias proféticas virão sobre vocês. Um tempo de renovo, de prosperidade. E eu trabalho agora para que o Senhor coloque sobre você visão espiritual, atendimento espiritual sem filas. Eu coloco agora sobre você o dom profético para que você seja realmente ativado no reino profético espiritual sobre o Brasil e sobre a nação. Que você se levante na sua geografia, que você se levante no propósito aonde Deus está te levantando nesta nação. Que o poder sobrenatural profético venha sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre oh meu Deus do céu, sobre o seu casamento, que filhos proféticos surjam diante de você, que a sua casa, desde os adolescentes, desde as crianças aos adultos, sejam pegos através disso que Deus está liberando aqui nesta tarde, em o nome de Jesus. Eu libero sobre você sonhos novos. Eu levanto você agora para você ter discernimento aonde você não tinha. Portas abertas aonde não havia portas abertas, sobrenaturais vindo sobre você. Eu ativo você nesse tempo para você se levantar, para não se distrair mais. Você não vai cair mais. Você vai ser levantado simplesmente para invadir as regiões espirituais e mudar processos espirituais na sua casa e na sua vida. Que o Senhor comece agora a mudar as suas frequências. As suas frequências proféticas agora, em nome de Jesus. Eu vejo muitas pessoas agora sendo levantadas com voz profética nessa nação. Aleluia. Que o Senhor te levante como uma voz profética, uma voz cirúrgica, e que o Senhor atenda a todas as suas orações e expectativas. Eu quero dizer para você que na casa onde você está, na cidade onde você está, Deus está simplesmente esperando algo profético acontecer. Deus está levantando os leões dessa nação. Aleluia. Deus está levantando os guerreiros dessa nação. Aqueles que carregam o propósito, aqueles que carregam o entendimento. E eu libero uma palavra: Brasil será sim uma nação de avivamento. E eu profetizo que a igreja se levanta em uma demanda de oração profética
para que todo título caia, para que todo governo impróprio caia, para que tudo aquilo que foi levantado, que não honre o nome de Deus caia. E nós liberamos a autoridade espiritual para lutar contra as hostes do mal, as potestades, os principados. Todas essas coisas cairão diante do nome do Senhor. Oh, Deus, tire agora toda a frustração espiritual, tudo aquilo que virou frustração, tudo aquilo que não fazia eles liberarem o dom, tudo aquilo que inflou o ministério, Senhor Jesus. Construa uma dependência sobre essas pessoas. Eu ativo vocês agora onde vocês estão, com uma voz profética dizendo: abra agora as visões espirituais, visões proféticas. Muitas pessoas aqui nessa live vão ter sonhos proféticos, vão comentar aqui. Muitas pessoas vão começar a ver pó de ouro nas mãos. Que muitas pessoas vão ser atendidas, dons e maravilhas do Senhor, pessoas que vão ser curadas profeticamente aqui. Eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor atenda nesse tempo, corações alinhados com Ele, e que o Senhor traga arrependimento para aqueles que precisam se arrepender e posicionamento para aqueles que precisam se posicionar. Nossa luta não é contra carne, nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes do mal. E eu libero essa palavra sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, que essa igreja será a igreja do avivamento. A igreja que verá a glória do Senhor, o propósito do Senhor se cumprir. E eu libero essa palavra, essa estratégia no reino espiritual para todos que estão aqui. Seja ativado, irmãos. Você que está escondido, você que está atrás das malhadas, você que está atrás das paredes. Deus te levanta nesse tempo para ser um profeta sobrenatural nesta nação, em o nome do Senhor Jesus. Uau, aleluia. Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Se você recebe, escreve aí no comentário: eu recebo em nome de Jesus. Escreve aí: eu recebo em nome amém, de Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Teve alguma visão, alguma revelação, profeta? Eu estava aqui orando e Deus me falava muito, pastor, a respeito da sua vida. Que o Senhor te tirou dos bastidores, muito pouco tempo que tirou isso. E Deus me mostrava como se você fosse um cajado, mas não é um cajado comum. Mas era um cajado que esticava assim, que alongava. E tocava várias cabeças. Meu Deus. Aleluia. Eu via esse cajado tocando várias cabeças. Porque não era um cajado curto, não é um cajado natural. Mas era um cajado como se fosse uma vara que se esticava e prolongava. E quando você tocava essas cabeças, eu via como se fosse muitas e muitos ramos crescendo na cabeça dessas pessoas. Ramificações. Muito rápido. Era assim, você acabava de tocar, era como se desse vida para aquela pessoa. Era como se aquela pessoa fosse inteira de planta. Mas ela não era, ela era uma pessoa comum. Eu até vejo alguns rostos aqui no reino espiritual. E quando você tocava, os ramos saíam, sabe? Frutificavam assim rapidinho. Aqueles ramos, sabe aqueles ramos novinhos? Quando você olha para o pé de maracujá, para aqueles pés que sobem, assim, aquelas uva, tá aquelas folhinhas bem verdinha, bem verde mesmo. E ela crescia. E quando crescia, aquelas pessoas recebiam aquilo e crescia aqueles ramos, elas corriam para perto de você. E quando elas corriam para perto de você assim, eu via você de novo encurtando aquele cajado. E aqui, quando você encurtava aquele cajado, se transformava num microfone. Que é o microfone que você está com ele aqui na frente da sua boca. E Deus me falou assim: não pare isso que você está fazendo. Porque esse microfone é um cajado nas tuas mãos. Aleluia. Que tem tocado lugares que muitos não tocam.
E Deus tem se alegrado, porque tem muitas cabeças que não frutificavam mais. Mas Deus está dizendo, através da sua vida, eu estou fazendo criar novos ramos. Você tem noção do que é isso? Muitas cabeças que não frutificavam mais estavam mortas. O Senhor tem usado esse podcast, tem usado a sua vida, tem usado a sua boca para fazer com que esses ramos cresçam na cabeça das pessoas. A coisa mais linda, pastor, você precisava ver a visão que eu tive. E aí você encurtava aquele cajado e o cajado se transformava no microfone. É forte. Meu Deus. Tá, glória. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Receba Deus. isso. Eu quero profetizar também sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Que essa semana será uma semana de construção espiritual. Aleluia. E que cada chave que você recebeu que não girava, o Senhor traz esse giro dessa chave. Quero profetizar para você, menino. Alisson. É Alisson? Alisson. Eu sei que desde a hora que eu vi você na porta, eu ia já falar com você, mas aí não tinha tempo. E Deus falou assim para mim, fale para ele que eu tenho colocado uma arca nas mãos dele. E a arca significa aquilo que Deus te dá para você guardar dentro de uma caixa, a presença de Deus. E ele disse assim, fale para ele que eu estou sentindo ele muito calado nesses dias. Mas eu estou preparando algo, outros caminhos que muitas vezes ele nem entende, nem vai entender mesmo, porque o profético ele trabalha desse jeito, são coisas que você não entende. Você tem ouvido muitas vozes, você tem se silenciado, mas o Senhor me diz para dizer para você que Ele está colocando uma nova boca em você, novos ouvidos em você. E tudo que você carrega, Deus vai te recompensar, porque você está guardando coisas nessa caixa espiritual que atraem a presença de Deus. E Deus me disse, fale para ele por causa dele carregar a presença, porque por causa dele lidar com a presença, por causa dele abrir o coração para carregar, para levar a presença. Eu também tocarei muitas áreas da sua vida. A partir desse programa, sua vida vai mudar. Tanto financeiramente, escuta o que eu vou dizer para você. Tanto financeiramente, em todos os giros da sua vida. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Desculpa, pastor, tomar o podcast para falar com um homem que está do outro lado ali. Mas eu creio. Assim também eu libero essa palavra sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém? É forte, mano. Pastor todo mundo céu. Recebe. Você que está aí em casa, Amém. nós que estamos aqui no estúdio. Exato. Uau. Pastor, algo que você não falou, fala aí pro pessoal. O pastor, ele tem uma igreja, o pastor, profeta, tangedor, músico, ele tem uma igreja local. Fala o endereço, quem sabe alguém que está assistindo mora lá na sua cidade, fala, eu vou lá na sua cidade, ou é vizinho, ou é na região. Fala o endereço da sua igreja, os dias dos cultos. Uau! Nós também somos uma comunidade, somos uma igreja, e é a Igreja Lareira. Lareira de fogo? Lareira de fogo. Na verdade, a lareira tem fogo lá. A lareira, ela foi dada para nós há um tempo atrás, a qual eu subi num monte e Deus me deu uma visão do altar queimando. Porque tem algumas versões da Bíblia que vai chamar o altar de lareira, né? A qual eles colocavam um sacrifício do Senhor. E aí Deus me deu também uma visão de uma família. Nos países mais frios, é normal a casa ter uma lareira dentro da casa, porque a lareira, além de ser um altar de Deus, ela também traz fogo para dentro dessa casa, para esquentar essa casa, para trazer comodidade nessa casa. Então Deus me deu um projeto chamado Lareira, que é ao mesmo tempo que é o altar do Senhor, também
é o lugar onde nós puxamos a família e trazemos o fogo de Deus para dentro desse lar que está frio, essa casa que está fria, né? Então por isso que nós temos até um jeito de falar lá na igreja que a gente fala assim: eu sou uma lareira, você é uma lareira, nós somos a lareira. Nós temos um grito de guerra na igreja que é esse, porque a lareira ela faz com que a gente se sinta mais aconchegante, etc, né? A nossa igreja está na Avenida dos Trabalhadores, 4445, na cidade de Mogi Guaçu, próximo ali posto de gasolina, ao Campo da Lagoa. E nas redes sociais nós estamos como Lareira Brasil. Então nós temos o nosso Instagram, que também funciona aí, @Lareira Brasil. Ali tem sido dias assim, só quem participa que sabe o que está acontecendo. São dias assim muito, muito, pastor. Posso bater no peito aqui que Deus tem nos abençoado com a presença dele. Isso tem sido muito intenso, muitas palavras proféticas, muito intensificador. Na verdade, lá o alvo, por mais que eu sou um pastor profético, nós não lidamos só com o profético lá. Lá é a presença de Deus, é o ambiente maravilhoso de Deus, sabe? Então, eu posso dizer para o senhor, nós temos vivido dias ali incríveis, assim, sobrenaturais. Então você de Mogi Guaçu, Mogi-mirim, que é do lado, regiões... Itapira, Pinhal. Tá convidado. O dia dos cultos é qual? Os dias do culto é quinta-feira às 20 horas e domingo às 18h30. Esse ano talvez aconteça algumas alterações, que nós vamos colocar mais cultos, mas faz pouco tempo que a gente está lá, faz 2 anos só que a gente está com a igreja lá. Fomos ungidos pastores, consagrados diante do altar. Vai abalar Mogi Guaçu. Em nome de Jesus. E o senhor está convidado para ir lá ministrar uma palavra para a gente, impartir unção para a gente lá. Eu fico constrangido em um lugar onde tem profeta, onde tem uns... Muito pelo contrário, eu quero que o senhor, tudo que o senhor tem, eu também quero. Aleluia. Amém. Tá? E nós somos membros do mesmo corpo, mas eu entendo que o que o senhor carrega, a porção que o senhor tem, eu não tenho. E isso é importante para o reino, porque quando a gente aprende isso, a gente só fica mais afiado quando alguém afia a gente. Irmão. Verdade. Então eu quero, sim, antes de eu ir embora, eu vou pedir para o senhor orar por mim, porque eu quero receber a impartição também. E em todos os lugares que eu vou, irmãos, eu sou um imã, eu quero tudo que Deus tem para mim. Amém? Amém. Profeta, obrigado por ter cedido tempo, ter viajado até lá 2 horas e pouco aí para chegar aqui. Que Deus abençoe cada vez mais. Para mim é uma honra estar aqui, uma honra estar no programa, é uma honra estar servindo essas pessoas que estão aqui conosco, né, nesse podcast, servir o Senhor. Sempre vai ser uma honra e sempre quando eu puder, com certeza eu estarei aqui com o Senhor. Amém. Então você foi abençoado, compartilha aí para mais pessoas. Deus falou com você, você pode ser um canal de bênção compartilhando esse programa para mais pessoas. E se não deu like, o like ajuda o próprio YouTube a falar: o programa foi bom, e mandar para mais pessoas. Então, nós estamos acabando, fomos muito abençoados. E não deu nem para falar tudo do profético. Não. Com certeza foi a primeira vez de muitas vezes. Em nome de Jesus. Então, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.